Bem, aqui estamos nós e finalmente chegamos ao capítulo 3 do livro de Provérbios. E nós vamos estudar hoje os versículos do 1 até, deixa eu ver, 4. E, pelo menos, vamos começar com esses versículos e ver até aonde a gente chega. Vamos ler Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por esta passagem. Que passagem linda, bela. Pai, eu oro para que essas palavras encontrem o lugar delas na parte mais profunda do coração e da mente dos jovens que estão ouvindo. Querido Deus, que eles sejam transformados por essas palavras, eles cresçam para serem homens e mulheres cheios de graça, do grande favor, que esse grande favor esteja sobre eles, para que eles não sejam sábios aos próprios olhos, mas que eles andem no conselho do seu Deus, do Deus deles. Pai, por favor, faça com que este ensino seja mais do que apenas palavras, mais do que apenas um tempo gasto aqui. Eu peço, Deus, que os jovens que escutarem isso sejam abençoados por isso. Eu oro por eles, Senhor, todos os dias, para que todos os dias da vida deles, eles cresçam no temor do Senhor e no favor de Deus e do homem, e que suas vidas sejam um adorno para o Evangelho. Agora, Pai, nos ajude neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Agora, ele começa aqui com palavras, meu filho. Eu quero apenas dizer algo aqui que eu escrevi. O motivo, o maior amor de um pai, o maior desejo de um pai, é o bem-estar temporal e eterno do seu filho. Agora, eu sei que eu estou conversando com jovens e talvez, assim, por vários anos eu estive no casamento e ainda assim tenho filhos. E eu não quero moer isso, mas você sabe como pais estão sempre assim dizendo aos seus filhos, você não tem ideia quanto eu te amo. Mas, honestamente, em um cenário normal, com pai e mãe normais, o que eles estão dizendo é verdade. Quando você tem um filho, é uma coisa incrível. Mas aqui está, jovem, uma coisa que talvez você não saiba. Você não pode se alimentar, vocês não podem se alimentar, e vocês vão custar muito dinheiro. Os filhos não vão nos manter acordados à noite, nós vamos ter que orar por eles, e todas essas coisas. Mas o amor que você tem por eles é extraordinário, e você realmente não consegue entender, até experimentar. Então, em um cenário normal, em um lar cristão, quando seu pai e sua mãe estão te dando ordens, na maior parte, assim, não é que eles sejam egoístas quando eles estão restringindo você ou te proibindo de fazer algumas coisas. Eles não estão simplesmente chovendo no seu desfile ou parando a sua festa, mas é porque eles te amam. E você precisa ver isso aqui em Provérbios. Nós poderíamos adicionar aqui, meu filho, não esqueça os meus ensinamentos. Você sabe, eu tenho um filho que está prestes para ir para a faculdade, eu tenho outro filho de 16 anos, e eu tenho uma filha de 13 e uma de 4 anos. E muitas vezes eu olho para eles e quando eu estou ensinando eu digo, meu filho, minha filha, por favor, olha, há muitas coisas que nós podemos ensinar para uma criança, e há muitas coisas que a criança pode ouvir dos seus pais, mas as coisas que pertencem a Deus são de maior importância. Olha, não importa se você vai chegar até os 100 anos a partir de agora, ou se você vai ser rico nessa terra, ou se você vai ser famoso, ou se você vai se autorrealizar aos olhos dos homens. A única coisa que importa é a fé em Jesus Cristo. Depois de ter crido, esteja seguro em sua graça. Procure servi-lo.
com todo o coração, mente, força, alma, isso é tudo que importa. Isso está alinhado a sua vida, tem que estar alinhada com a vontade dele, não fazer isso para ganhar algo em troca, mas descansando no amor dele, descansando na obra perfeita dele. Então, vivendo a vida de vocês nesse contexto de graça e servindo a ele. E é isso que nós temos aqui. Filho meu, agora ele diz, não se esqueça do meu ensino. Agora, não é suficiente exercer esforço e diligência para aprender. Você pode ver tudo por intermédio do livro de Provérbios. Você já tentou ler a Bíblia? Se você já tentou, isso exige diligência. Tem que continuar, voltar de novo, e ainda lutar, há batalhas na mente. E isso não é apenas no que diz respeito ao aprendizado das Escrituras, mas também no que diz respeito para manter um estudo contínuo das Escrituras, não esquecendo. Não pode esquecer as Escrituras. Nós devemos aprender, mas devemos constantemente nos lembrar a nós mesmos. Eu acho que eu ficaria surpreso quantas vezes nas Escrituras e mesmo no Novo Testamento a palavra lembrar ou não se esqueça aparece. Você vê, a questão não é quanto você aprendeu nos seus últimos anos de vida. A questão é o quanto você reteve disso. E quanto você, de fato, tem caminhado nisso. Você sabe que é uma realidade na sua vida. Como eu disse antes, um homem que tem sido assim, uma grande influência na minha vida sempre dizia, você entende a doutrina, tá? Mas isso tem sido constante na sua vida? É algo que você está vivendo? Você entende? Então não basta aprender. Você deve continuar. Se lembre. Há uma frase em latim usada por reformadores, sempre reformando, sempre aprendendo, sempre se lembrando, sempre transformando, sempre reformar, mudar as nossas mentes das erradas ideias para as corretas, do comportamento errado para o correto, de acordo com a vontade de Deus. Agora também, eu quero dizer isso, é tão fácil esquecer, no meio de uma batalha. Eles dizem isso, assim, que na guerra, eu mesmo já vi isso, você sabe, se você já lutou, se você já foi na guerra, enfim, qualquer coisa assim, você tem um plano, eu quero dizer, você tem um plano. Eu vou trabalhar dentro desse cara, eu vou entrar assim, eu vou fazer isso, aquilo, mas quando você leva o primeiro soco, é como se todo o plano fosse esquecido, você começa a se afastar e apenas é sobrevivência, é assim que é espiritualmente, você entende? É fácil esquecer as coisas no meio da batalha, no meio da confusão, especialmente no meio do pânico. Se você olhar lá no Velho Testamento, você vai ver que o povo de Israel achava que eles eram fortes. Parecia que eles estavam seguindo os mandamentos de Deus. Então veio uma terrível provação e um julgamento terrível. E veio um exército que superava o exército de Israel em quase tudo, infinitamente. E eles não sabiam o que fazer. E em vez de confiarem em Deus, no meio desse pânico, eles correram de volta para o Egito e confiaram em outra nação. E então, essas coisas precisam se tornar não apenas coisas que nós aprendemos, mas elas têm que se tornar convicções na nossa vida. Também precisamos perceber que uma vez que você aprende algo, isso não vai colocar você competindo com diversas vozes. Como eu já disse, eu vou dizer 1 milhão de vezes, vivemos em um mundo caído. E neste mundo caído, há todas esses concorrentes, essas vozes concorrentes dizendo não siga a Bíblia, não siga um livro que foi escrito há milhares de anos. Olha, há novas ideias, é um mundo novo. Bem, existem novas ideias e é um mundo novo, mas se contradiz as Escrituras, está errado. Está errado. E você os conhecerá pelos frutos. Você pode ver que tipo de fruto essas novas ideias do mundo estão produzindo. Não são muito boas, nem agradáveis. Não se esqueça dos meus ensinamentos. E depois ele diz, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele está falando negativamente sobre o que não fazer. Não se esqueça. Quantas vezes eu perguntei aos meus filhos, que você sabe, quando eu chego em casa das missões e tal, eu digo, vocês tiraram o lixo? Eu esqueci. Eles não foram desobedientes, eles não foram rebeldes, eles simplesmente não se lembraram.
Então, de novo, não é o suficiente aprender. Você deve continuar aprendendo e continuar se lembrando para que você não se esqueça. Então ele diz positivamente: e o teu coração guarde os meus mandamentos. E o teu coração guarde os meus mandamentos. Eu escrevi aqui, mais do que apenas obediência externa para o bem dos outros ou para o seu bem. Agora, jovem, deixa eu falar com você por um segundo. Você precisa de discernimento para responder essa pergunta. Você precisa orar por discernimento para responder essa pergunta. Você parece que está seguindo a Cristo, acreditando, parece que você vive uma vida cristã, porque é isso que os seus pais querem, porque o que é esperado de você. Ou é algo que, isso de fato, assim, está no seu coração? Ou é apenas externo, isso que nós fazemos, assim, porque nós somos criados em um lar cristão, e não pode ser apenas externo, para mostrar, por mostrar. É uma parte de você? É algo que vai deixar você e você vai se esquecer quando você sair? Ou você de fato conhece Cristo e sua verdade e você tem devoção por Ele e é algo que é do seu coração? Isso é interno. Eu digo, é obediência interna que flui de um amor genuíno por Deus e uma estima genuína, um amor genuíno pela vontade dele, como é revelada na palavra. Agora eu posso dizer honestamente que eu não sou perfeito. Eu estou tão longe disso, e sim, eu luto com muitas das mesmas coisas que vocês lutam também, com as mesmas coisas depois de todos esses anos. Eu luto com cansaço, a apatia, a distração, e eu reconheço que para mim, honestamente, não há valor maior que o valor de Cristo. Eu não tenho nada além dele. Você não pode ter nada além do sentido de Deus. Não há salvação, não há esperança a parte de Cristo e do seu evangelho. E depois, outra coisa. Embora, sim, eu ainda lute com a desobediência e tudo quanto isso, mas eu vejo na palavra de Deus, eu vejo a sabedoria que eu aprecio, eu amo ver ela. E eu não odeio isso. Eu odeio ser rebelde contra isso, mas eu não odeio isso. Eu não vejo como opressão para a minha vida, eu não vejo como grilhões, uma prisão que não traz liberdade de viver como eu queria viver. Enfim, você ama a lei de Deus, você ama a vontade dele. Essas são questões muito, muito importantes. Ele diz, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Você entende? O seu coração faz isso. Não é algo apenas exterior. Se você diz, bem, mas para mim é exterior. Bem, então basta parar por um segundo e, antes de mais nada, não caia em condenação. Não ache que Deus vai ficar com raiva. Vá até Ele, Ele entende. Vá a seus pais. Vá ao seu pastor e diga, sinceramente, se todos ao seu redor estiverem andando com Deus, eles não vão julgar você, eles não vão ficar bravos com você. De fato, é uma coisa boa. Eles vão dizer, uau, aqui temos uma pessoa honesta, uma pessoa transparente, que está dizendo, olha, eu realmente quero estimar Deus na sua palavra de uma maneira maior, mas não está em mim, e peço conselho deles. Eu tenho certeza que eles vão ter prazer em te fornecer, te ajudar na sua estima, para que ela aumente por causa da sua transparência e honestidade. Escute, todos os problemas, toda a fraqueza, nós temos que correr para Deus, você entende? E uma das coisas que você precisa entender, deixa eu dizer dessa maneira, mesmo que eu não goste dessa linguagem, se o diabo está falando, toda vez que você enxergar algo errado, você vai ouvir isso. E, de novo, eu estou falando metaforicamente, mas essa voz vai te dizer para você fugir de Deus, que Deus te odeia, que Ele não gosta de você. Mas quando você enxergar fraqueza, enxergar fracasso, você enxergar hipocrisia, insinceridade, todas as coisas que vejo em mim, Deus está sempre dizendo, corra para mim, volte para mim, porque um coração contrito, partido, ele não vai desprezar. Apenas continue voltando para ele, continue voltando, de fato. Quando nós pecamos,
muitas vezes a primeira coisa é que assim, nós vamos querer nos esconder. É como se não houvesse necessidade de correr para ele. Então eu vou esperar 3, 4 dias e tentar ganhar a graça, um favor dele e tal, de novo, e voltar a tudo de novo, de fato. Assim, tá errado isso. Tá errado. O momento em que você pecar, corra para Deus. Corra para Deus. Corra para Deus. Ok? Por isso, deve ser algo que está no nosso coração. Agora vamos a Provérbios 3, versículo 2. Ele diz: e te acrescentarão anos de vida e paz. Então, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Agora, o que isso não significa? O que isso significa? Antes de tudo, isso não significa que as pessoas piedosas que temem a Deus, as pessoas que procuram obedecer a Deus, vão viver uma vida muito, muito longa, ou que eles vão ter uma vida sem turbulência. Não, isso não significa isso. Agora, aqui está o problema, que muitos pregadores tiram o versículo do contexto, ok? Eles dizem que isso aqui é isso. Mas não significa. Tem que estar no contexto para interpretar o versículo, tem que estar no contexto de todas as outras partes da Escritura. Tudo que está ao redor. Deixa eu dar um exemplo. Se você apenas ver a minha face assim, ó, não está vendo nada atrás de mim, nada na minha frente, e você enxerga um olhar realmente chocado no meu rosto. Bem, você não tem ideia por que eu estou chocado. Você sabe o que está acontecendo? Eu estou vendo um amigo que eu não vejo há muitos anos, eu estou chocado e surpreso, ou estou vendo um urso pardo sendo carregado. Eu quero dizer, você não tem ideia, a menos que você possa enxergar o contexto completo, da mesma forma nas Escrituras. Se você não entender todo o contexto, poderá ser facilmente enganado. Então, não está dizendo que aqueles que seguem a Deus terão uma vida longa e perfeita e fácil, sem qualquer curva. Bem, o que isso significa? Deixa eu ler. Isso significa que a sua vida não será cortada ou preenchida com sofrimentos desnecessários e auto-infligidos de homens ímpios e que têm a vida indisciplinada. Você vai viver a vida que você deve viver de acordo com a vontade de Deus, e você estará no centro da vontade de Deus. E haverá grande crescimento e paz. Deixa eu dar outro exemplo. Deixa eu ler isso de novo. E em seguida eu vou dar outro exemplo. Isso não significa que sua vida será cortada ou preenchida com coisas desnecessárias. Que é desnecessário. Sofrimento auto-infligido de um homem ímpio, por exemplo. Um homem que arruina a sua vida, por exemplo, por causa de um abuso do álcool, de drogas. Agora pense nisso por um momento. Se você evitar o abuso de álcool, abuso de drogas, o que vai acontecer? Vai te promover uma vida melhor, de crescimento, uma vida absolutamente boa. Significa que não significa que sua vida será perfeita sem sofrimento, mas você vai evitar um monte de sofrimento, vai evitar esses pecados e vai evitar ser escravizado. Outro exemplo, um homem que foi espancado. Ele vive brigando, ele sempre está brigando por aí, porque ele é arrogante, contencioso, orgulhoso, e ele está sempre frequentando lugares onde os homens gostam de brigar. Eu já aconselhei pessoas que estavam sempre entrando em brigas, e eu falei para pararem de ir para lugares onde os homens que gostam de briga estão. Aí eles vão ter muito menos briga. E para também não entrar em tantas brigas, mantenha a boca fechada, você vai apanhar menos, você entende? Há consequências para aquilo que nós fazemos, podemos trazer sofrimento auto-infligido sobre nós. E deixa eu dar outro exemplo. Não é nada engraçado isso aqui. Um homem, por exemplo, que é morto no meio do crime. Você entende? Um homem que morre aos 25 anos porque ele violou as leis de trânsito. Elas diziam para ele ir a 55 por hora e ele estava percorrendo a 95. Um homem que morre ou mata uma família em um acidente de carro porque ele estava bebendo. Todas essas coisas estão associadas ao pecado. E fazer algo contrário à vontade de Deus, que nos traz consequências. Agora, mais uma vez, não está dizendo que os piedosos nunca vão sofrer, que são aqueles que sofrem menos ou tal, mas, enfim, está apontando uma verdade, e isso é verdade. Que se você andar de acordo com a vontade de Deus e evitar esse estilo de vida pecaminoso
e perigoso, pecaminoso, perigoso e prejudicial, você terá uma maneira, será uma maneira de promover uma maior longevidade da vida, uma vida com muito mais paz na sua vida. Agora eu quero dar uma ênfase aqui especial para a quantidade dos dias e anos, vida e paz. Eles adicionará paz, shalom de Deus, que é como que, às vezes, existem termos bíblicos que você, de fato, fica meio perdido para defini-los. Eu acho que a melhor maneira de olhar isso é assim, pegue todas as coisas boas que você conhece, coloque elas em um lugar. Isso significa que você está sendo abençoado, sua paz, o favor de Deus, a sua graça, a atenção dele, sua comunhão. Agora, o homem que acredita em Deus, a jovem que acredita em Deus, que anseia por Deus, há uma ênfase especial em paz. Que tipo de paz? Bem, vejamos algumas coisas. A paz, ela advém de um relacionamento, de reconciliação fixa com Deus através da perfeita obra de Cristo. Se a paz em relação à minha salvação dependesse de mim, eu não teria paz. Se eu pensasse que a salvação era tipo assim, 99% a obra de Deus e 1% a minha, eu não teria paz. Mas eu sei que a salvação é 100% obra de Cristo em meu nome. E isso me traz uma paz, você entende? Porque a minha salvação, basicamente, nós talvez assim vamos estudar isso em outra lição. Deus está fazendo promessas a Deus. Deus Pai, Deus Filho. O Pai está dizendo, faça isso. O Filho faz isso perfeitamente em nome dele e é um trabalho perfeito para que a nossa salvação seja toda a obra de Cristo e nós podemos descansar porque é perfeita, está finalizada, você entende? Então, paz resultante de perceber que a sua salvação é totalmente, simplesmente a graça. Outra coisa, que a paz vem do conhecimento dos atributos de Deus, que Ele é justo e Ele nunca vai fazer nada errado, que Ele é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas imediatamente, exaustivamente, você entende? Sua onipotência, Ele é completamente poderoso, nada pode vir contra você ou contra mim. De alguma forma assim, como se Deus tivesse sido passado ou derrotado, será tudo de acordo com o propósito dele, porque Ele é fiel e Ele é imutável. O que é imutável? Significa que Ele não muda. Ele não muda. Quero dizer, se esse atributo não fizesse parte dos atributos de Deus, estaríamos em apuros. Mesmo que Deus seja todas essas coisas maravilhosas que a Bíblia diz que Ele é, se Ele não fosse imutável, amanhã Ele poderia mudar de opinião e eu não poderia confiar nele, porque mesmo que Ele seja confiável hoje, Ele poderia não ser amanhã, mas a Bíblia diz que Ele é sempre confiável. Veja isso, Ele não muda. Ele não muda nunca. Agora, então, é uma paz que vem da promessa do envolvimento de Deus nas nossas vidas, você entende? E jovens, me ouçam. Conforme você andar na sua vida, você vai ver cada vez mais as coisas de Deus, a fidelidade ao ler a palavra, mas também ao caminhar pela vida. E uma das coisas mais preciosas é que você vai perceber que Ele, de fato, Ele está trabalhando na sua vida. Ora, há momentos que parece que Ele não está. Quando você olha para trás ao longo de sua vida, você verá, uou, Ele teceu minha vida como uma tapeçaria. Ele trabalhou na minha vida. E eu quero olhar para duas passagens. Muito rápido. A primeira, nós vimos recentemente, mas ok. Salmos capítulo 1. E eu vou continuar voltando a isso depois, porque são grandes versículos para a vida. Salmo capítulo 1, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho dos justos e os ímpios, Ele também conhece tudo. Bem, a palavra conhecer aqui também tem a ideia de relacionamento, intimidade e preocupação, envolvimento. E o que está dizendo é que Ele de fato tem um relacionamento com os justos. Ele está de fato preocupado com eles. Ele está cuidando deles. Ele está trabalhando dentro e através deles. E Ele nunca dorme. Ele não tira férias. Ele está sempre lá.
E jovem, você sabe o que é maturidade? É pelo menos um dos sinais. Maturidade é pelo menos um dos sinais. Quando parece não haver evidência que Deus está por perto, que Ele está trabalhando e que de alguma forma Ele está envolvido em tudo isso. Mas aí mesmo assim você acredita e sabe que tem a garantia de que Ele está. Porque embora você não possa ver, você confia no caráter dele. Agora, outra passagem está em Romanos, capítulo 8. Então vamos lá até Romanos, capítulo 8. É um dos capítulos mais espetaculares da Bíblia. E vamos ver o versículo 28, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, há muita maldade no mundo, e sim, há pecado, e há pessoas que fazem coisas terríveis, e existem poderes e principados e domínios que... Satanás, que está trabalhando. E aqui não diz que Deus é o autor do pecado. Não está dizendo isso, mas ele está dizendo que pode fazer que tudo seja bom. Que tudo que ele faz é bom. Ele trabalha para o bem daqueles que amam ele e que são chamados de acordo com os propósitos dele. Eu vou te dar... Eu não gosto de provações, não estou ansioso por elas e não as peço. Não gosto de tempos difíceis ou situações assustadoras. Eu não gosto de nenhuma situação assim. Eu acho que você provavelmente precisa de aconselhamento se você gosta. Mas no meio disso, mesmo quando eu tenho medo, eu sei que ele está trabalhando a respeito disso para o meu bem. Às vezes é difícil para mim, você sabe, sentar lá e... Eu não gosto disso, mas eu tenho paz de saber que ele está intimamente preocupado com a minha vida. Ele está realmente envolvido e ele está trabalhando para tudo cooperar para o meu bem. Então eu posso contar com isso. E você também pode, certamente, contar com ele. Vamos ver aqui. Deixe-me ir para a próxima coisa. E o que nós vamos fazer é seguir em frente e parar por aqui. Já fomos longe demais, mais do que eu esperava. E vamos voltar então para Provérbios. Na próxima lição nós vamos ver o versículo 13 e 4. Esperançosamente. E de novo, jovem, perceba isso. Eu não te conheço, mas eu tenho filhos. E eu comecei isso porque eu tenho uma responsabilidade real por vocês. O Senhor é fiel. Ele é digno. Ele é real. Ele é bom. E no meio de todos os problemas, é isso que eu diria a vocês, meu filho, minha filha, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Você sabe, eu tenho certeza que o pai de vocês entra no quarto de vocês estão dormindo, eles sentam na cama e apenas eles olham para vocês e eles oram. Ó Deus, lhes conceda graça. Ó Deus, lhes dê uma vida em Cristo. A vida que é bela, a vida de graça, que é o que nós queremos para você. E tudo é encontrado aqui, na palavra de Deus. Porque Deus, a palavra dele, nos aponta para Jesus Cristo. Bem, Deus te abençoe e nos vemos na próxima lição.